Olá, pessoal. Vamos para a resolução da nossa oitava lista dirigida. Lembrando que se você não tem essa lista ainda, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui, só você baixar a lista lá, é gratuito, não tem que se preocupar com nada, tá? E tem muito material lá já disponibilizado. Vamos dar uma olhada. No intuito de cumprir uma promessa de campanha em 2019, 70% das praças de uma cidade foram revitalizadas pela Prefeitura. E o secretário de Obras se comprometeu a revitalizar no ano de 2020 90% das praças que não foram atendidas no ano anterior. Supondo que nenhuma nova praça foi construída nesse município e que o cronograma de obras foi cumprido, no final de 2020, do total de praças existentes, a porcentagem de praças ainda não revitalizadas na cidade será de... a primeira dúvida que muita gente tem. Ju, mas eu não sei quantas praças tem nessa cidade. Eu posso supor um valor? Pode. Eu não acho que tem necessidade de você fazer isso. Mas se você achar que fica mais fácil, eu não vejo problema nenhum. Eu vou falar que a gente tem X praças, tá? E aí o que vai acontecer? Ele contou pra gente que no ano de 2019, 70% dessas praças foram revitalizadas. Então, 70% de X. Entende? Se a gente imaginar que inicialmente tinha 100% e que 70% já foram revitalizadas, o que ainda faltaria revitalizar? Faltaria 30%. Então, 30% de X são praças ainda não revitalizadas. Beleza, mas e aí? E aí que em 2020, o secretário de Obras e o prefeito lá prometeram revitalizar 90% das praças que não foram atendidas no ano anterior. Então, eles revitalizaram 90% do que ainda não estava sendo revitalizado, ou seja, de 30%. Muita gente chega aqui e pensa, tá, Ju, mas como é que eu vou fazer porcentagem de porcentagem? Do mesmo jeito que a gente faz uma porcentagem normal. Isso aqui vai ser 90 sobre 100 vezes 30%. Confere o que vai acontecer aqui, ó. Esse 0 e esse corta com esses dois. 9 vezes 3 vai dar 27%. Tenta entender qual que é a lógica. Em 2019, foram revitalizadas 70% das praças. Em 2020, foram revitalizadas 27%. Então, no total, qual que é a porcentagem de praças já revitalizadas? 97%. Entende? Eram 100%. X praças. Se eu já revitalizei 97%, o que está faltando? Falta revitalizar 3% das praças. E aí você consegue resolver. Sandra e Joyce têm 3 filhos, e todos eles ainda são adolescentes. Como a maioria dos jovens, os filhos do casal só cumprem as tarefas da casa no intuito de receberem a mesada. Cada mês o casal bola uma maneira diferente de tentar fazer com que os filhos cumpram o maior número possível de tarefas. Nesse mês, por exemplo, todos os filhos deixaram de cumprir alguma das obrigações, e por isso o casal decidiu que os R$ 540 destinados aos filhos seriam divididos entre eles de forma diretamente proporcional às idades e, ao mesmo tempo, de forma inversamente proporcional ao número de tarefas não realizadas por cada um deles. A tabela a seguir mostra as idades e o número de tarefas não realizadas por cada jovem. Observe. Depois de fazerem as contas, a diferença em real entre a quantia recebida pelo filho que recebeu maior quantia e o que recebeu a menor é... Então, vamos tentar entender, gente. Eles têm R$ 540 e querem dividir isso de forma diretamente proporcional às idades e inversamente proporcional ao número de tarefas. Repara, ele te deu aqui uma tabela. Eu sempre gosto de questões de divisão proporcional que vem com tabela. Por quê? Porque eu acho que fica mais fácil. Aí, qual que tem que ser o seu cuidado aqui? Você teria que lembrar que a gente não sabe lidar muito bem com grandezas que são inversamente proporcionais. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai substituir essa coluna por uma coluna com grandezas diretamente proporcionais. Ah, Ju, como assim? É você entender a lógica. Dividir em partes inversamente proporcionais a 2 é equivalente a dividir em partes
diretamente proporcionais ao inverso de 2, que é meio. Dividir de forma inversamente proporcional a 4 é equivalente a dividir em partes diretamente proporcionais a 1/4. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Se é inversamente proporcional a 4, é diretamente proporcional a 1/4. E aí você pode ignorar essa coluna aqui do meio. E aí como é que vai ficar a nossa situação? Tenta entender. O que a Lívia vai receber vai ser diretamente proporcional a 10 e meio. Lembra que o i para nós é vezes. Então, o que a Lívia vai receber vai ser diretamente proporcional a 5. O que o Guilherme vai receber vai ser diretamente proporcional a 12 e 1/4. 12 e 1/4 dá 3. O que o Henrique vai receber tem que ser diretamente proporcional a 16 e 1/4. 16 vezes 1/4 dá 4. Tá, mas qual que é a lógica? Para quem não sabe aí, divisão em partes proporcionais. Inclusive, eu vou deixar uma aula aqui na sugestão, tá? Dá uma olhada. O que vai acontecer? Eles vão pegar esses R$ 540 e vão dividir em várias partes iguais. Dessas várias partes iguais, eles vão dar 5 partes para a Lívia, 3 para o Guilherme e 4 para o Henrique. Então, em quantas partes que o dinheiro vai ser dividido? O dinheiro vai ser dividido em 12 partes iguais. Ju, por que 12? 5 com 3 dá 8. 8 com 4 dá 12. Então, nós vamos pegar R$ 540 e dividir em 12 partes iguais. Faz a conta aqui comigo, ó. 540 dividido por 12. 54 por 12 dá 4. 4 vezes 12 dá 48. Vai sobrar 6. Desce o zero. 60 por 12 dá 5 e não sobra nada. Então, cada parte vale 45. Beleza. A gente consegue descobrir o que cada um vai receber. Mas eu quero a diferença entre o filho que recebeu mais e o filho que recebeu menos. O filho que recebeu mais é a Lívia, porque ela recebeu 5 partes. E o filho que recebeu menos é o Guilherme, que recebeu 3 partes. Então, vou me preocupar só com esses dois. A Lívia recebeu 5 vezes 45. 5 vezes 45 vai dar R$ 225. E o Guilherme? O Guilherme, ele recebeu 3 vezes 45. Gente, 3 vezes 45 dá R$ 135. Eu quero a diferença entre os valores. Então, você vai ter que fazer 225 menos 135. O que dá isso? Dá R$ 90. Então, que letra que você marca? Letra C. A Lívia, que foi a que ganhou mais, recebeu R$ 90 a mais que o Guilherme, que foi o que recebeu menos. Terceira e última questão aí da nossa lista dirigida, uma questão de geometria. Vamos ver. A figura a seguir representa uma propriedade rural que se localiza em um terreno plano. No ponto C, está localizado um rio de onde sai água que abastece toda a propriedade. No ponto B, a sede da fazenda. Em A, um curral e em D e E, temos 2 armazéns de grãos. Os ângulos BCD, DCE, SA são iguais a alfa. E o segmento CB, CD, CE e CA representam os encanamentos que levam a água até esses pontos. Para realizarem um reparo, os engenheiros descobriram que alfa em grau mede. Então, ele quer saber quanto que vale o ângulo alfa. Dá uma olhada. BCD é alfa. BCD. Esse ângulo aqui é alfa. DCE, DCE também é alfa. E ECA também é alfa. Então, esses 3 ângulos são iguais. Eu quero saber quanto que vale esse ângulo. Repara, se a gente soubesse o valor desse ângulo aqui, era fácil. Porque você pegava o triângulo grandão, fazia a soma dos ângulos internos e resolvia o problema. Só que a gente não sabe. Então, um conselho aqui seria a gente usar a ideia de ângulo externo. Como assim ângulo externo? E aí vai depender do que você conseguir enxergar primeiro aí. Se você conseguir enxergar direto, você podia pensar assim, ó. Esse ângulo aqui mede 60 graus. Esse ângulo, ele é ângulo externo de 2 triângulos. Como é que eu sei disso? Ele está aqui, ó. Ele é formado pelo prolongamento do lado e por um dos lados aqui. Então, eu posso pensar que ele é ângulo externo desse triângulo grandão. E se você enxergar isso, você resolve a questão de cara.
Como assim? Dá uma olhada para esse triângulo que eu estou colorindo aqui. Esse ângulo de 60 é ângulo externo desse triângulo. Se você enxergasse isso, estava resolvido o seu problema. Por quê? Como é que funciona essa ideia do ângulo externo? Você desconsidera quem está do lado dele e soma os outros dois. Aqui tem um ângulo de 20, aqui tem um ângulo de 2 alfa. Dá uma olhada. 60 vai ser igual a 20 mais 2 alfa. Passo 20 para cá, 40 vai ser igual a 2 alfa. O que vai ser o alfa? Vai ser 40 dividido por 2. Alfa igual a 20 graus. Resposta correta, letra B. Tem gente que não vai enxergar isso aqui direto. A pessoa podia falar assim, Ju, mas estranho, porque, não sei, eu estou enxergando esse ângulo de 60 como sendo o ângulo externo desse triângulo vermelho. E é verdade, gente, o 60 é ângulo externo desse triângulo, mas ele é ângulo externo dos dois. Tinha outras maneiras de fazer? Sim, tem várias formas de fazer, mas essa para mim é a melhor maneira de você resolver esse tipo de questão. Então, estuda um pouco sobre ângulo externo, porque isso vai te ajudar muito a acelerar o seu tempo de prova. Eu espero que você tenha entendido, espero de coração que você tenha tentado resolver essas questões. Isso aqui é a primeira lista que você pega, volta lá no grupo do Telegram, já tem mais 7 listas lá, e fica tudo separadinho, tudo fixado, você vai conseguir resolver tudo direitinho, tá? Um abraço e até domingo que vem na nossa próxima resolução.